Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidades. O tema de hoje: o que acontece na Síria? Todos nós temos acompanhado pela imprensa escrita, pela internet, pela televisão, o rufar dos tambores de guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos, depois de um suposto ataque químico do governo de al-Assad, está ameaçando o país com uma chuva de mísseis. Trump faz isso pelo Twitter, ele anuncia uma chuva de mísseis pelo Twitter e recebeu uma pronta resposta da Rússia, principal aliada da Síria, dizendo que em caso de uma chuva de mísseis haveria interceptação desse ataque, que a Rússia reagiria em defesa da Síria. A temperatura está subindo. Muitos analistas consideram que esse é o momento mais tenso desde o fim da Guerra Fria. Há quem diga, inclusive, que é o momento mais tenso desde a crise dos mísseis de 1962, quando a antiga União Soviética e os Estados Unidos quase entraram em guerra nuclear. De fato, não se pode negar que o conflito na Síria está se aguçando. Trata-se de descobrir as razões desse cenário, as razões de por que esse conflito se radicaliza. Onde estão os interesses? Quais são os movimentos dos distintos estados? Quais são as motivações, as estratégias? Qual é o quadro geopolítico que explica por que a Síria se transformou no novo epicentro da crise internacional, depois de termos passado meses com o tema Coreia do Norte ocupando o centro de gravidade das relações internacionais? Vamos tentar compreender esse cenário desde o princípio. Primeiro, o Oriente Médio joga um papel estratégico na geopolítica. Um dos motivos todos conhecem. Ali no Oriente Médio estão as principais jazidas de petróleo do mundo. Se concentram em um punhado de países árabes, mais o Irã. As reservas importantíssimas deste que ainda é o principal veio, desta que ainda é a principal fonte de energia do planeta. Embora os Estados Unidos tenham crescido sua produção, embora outros países fora do Oriente Médio possuam também importantes reservas petrolíferas, como é o caso da Venezuela ou mesmo do pré-sal brasileiro, o fato é que no Oriente Médio se concentram jazidas fundamentais de petróleo. E, evidentemente, há um interesse aguçado dos Estados Unidos e das demais potências capitalistas, sempre houve esse interesse, em ter controle sobre essa região. Além do interesse petroleiro, há um interesse militar. A região é fundamental para que os Estados Unidos se posicionem de uma maneira mais adequada em relação à Rússia e à China. Olhem para o mapa onde se localiza o Oriente Médio. Ao norte do Oriente Médio tem-se acesso às antigas repúblicas soviéticas que circundam a Rússia dirigida por Putin. Embora mais distante, o Oriente Médio é uma cabeça de ponte importante também em relação à China. Portanto, não se trata apenas do petróleo. É petróleo mais razões militares. Mas além do petróleo e das razões militares, o Oriente Médio tem uma outra importância. Ganhar ou perder a disputa do Oriente Médio tem consequências sobre a disputa internacional para além daquela região. Vamos nos recordar, quando os Estados Unidos perderam a Guerra do Vietnã, derrota essa que foi consolidada no biênio entre 1973 e 1975, essa derrota estratégica permitiu um ciclo de revoluções no qual os Estados Unidos e seus interesses, seus aliados locais, sofreram duríssimas derrotas.
logo depois da retirada dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã em 1973, seus assessores iriam retirar somente em 75, nós tivemos a Revolução dos Cravos em 1974, nós tivemos a derrubada do Shah Reza Pahlavi no Irã em 1979, e no mesmo ano nós tivemos a Revolução Nicaragüense, a segunda revolução vitoriosa na América Latina depois da Revolução Cubana. Claro que essas revoluções têm como principais razões e motivos questões internas, as correlações internas de força, as lutas internas dos países. Mas é evidente que toda vez que a grande potência do mundo sofre uma derrota estratégica, se instala no seu interior uma crise que às vezes se propaga como crise financeira, e isso debilita a sua capacidade de ação mundial. E debilitada a sua capacidade de ação mundial, seus oponentes, as forças anti-imperialistas, têm espaço para avançar. São, portanto, essas três razões que circundam, em termos gerais, o Oriente Médio como um palco fundamental da ação norte-americana. O petróleo, a importância militar, a importância política e ideológica. O Oriente Médio foi redesenhado depois da Primeira Guerra Mundial e esse redesenho foi aprofundado depois da Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem, a maior parte dos países do Oriente Médio eram colônias, especialmente da Inglaterra e da França. Depois da Primeira Guerra Mundial e de forma mais consolidada depois da Segunda Guerra, esses países tiveram sua independência, conquistaram sua independência. Mas a conquistaram ainda num quadro de forte hegemonia do imperialismo inglês e do emergente imperialismo norte-americano, que lhes impôs um desenho regional com dupla face para que melhor atendesse os interesses imperialistas na região. Um desenho foi impedir, aproveitando as contradições entre os próprios países árabes, impedir que surgisse uma República Árabe unificada. Esse desenho dividiu os nascentes estados árabes em vários estados com contradições entre si, contradições políticas, contradições religiosas, de tal sorte que o imperialismo pudesse operar essas contradições a seu favor. O segundo elemento desse desenho foi o surgimento do Estado de Israel, inicialmente com o apoio da própria União Soviética, depois da Segunda Guerra, mas em seguida Israel passa à órbita de influência norte-americana e passa a ser uma ponta de lança dos Estados Unidos na região. Uma ponta de lança decisiva para que os Estados Unidos sobre o Oriente Médio. Essa é a história durante o período da Guerra Fria. Os Estados Unidos aliados a Israel, enfrentando os Estados Árabes, boa parte deles. Esse desenho foi contínuo até o fim da Guerra Fria. Esse desenho levou a guerras regionais, em 1991 deixa de existir a União Soviética. Os Estados Unidos passam a ter uma estratégia mais audaciosa para a região. Essa estratégia mais audaciosa tinha como objetivo a plena hegemonia sobre o subcontinente, sobre o Oriente Médio. Além da aliança com Israel, os Estados Unidos desenvolvem uma forte aliança com a Arábia Saudita. E os Estados Unidos, que desde 1979 havia conduzido a um pacto entre o Egito e Israel, também tratam de fazer desse importante país árabe, o Egito, um aliado na sua estratégia. Fundamentalmente buscando isolar numa ponta o Irã, na outra ponta o Iraque, a Síria e a Líbia, o Iraque de Saddam Hussein, a Síria de El-Assad, do pai do atual governante e em seguida do próprio governante atual, e a Líbia de Gaddafi. Esse era o desenho dos Estados Unidos, atrair o Egito, atraiu a Arábia Saudita, preservou sua aliança tradicional com Israel e avançou na busca da desestabilização desses outros oponentes. Repito, o Irã, a Síria, o Iraque e a Líbia. Como vocês sabem, em 2003 ocorre a Segunda Guerra do Iraque.
É a guerra na qual o governo do Saddam Hussein é derrotado, Saddam Hussein é levado a julgamento e executado. Os Estados Unidos estabelecem um governo fantoche no Iraque, que consegue estabelecer sua governança em grande medida graças ao apoio militar americano depois do ataque às Torres Gêmeas em 2001. Os Estados Unidos fazem a guerra em 2003, mandam tropas para o Iraque, uma guerra prolongadíssima e que reorganiza o Iraque, destrói o antigo Estado iraquiano e estabelece um governo títere, um governo fantoche a serviço dos Estados Unidos. O mesmo destino teria anos depois a Líbia de Gaddafi, no bojo da chamada Primavera Árabe, em grande medida alimentada pelos Estados Unidos e seus serviços de inteligência, e se irrompe uma crise dentro da Líbia. Essa crise dentro da Líbia leva a supostas razões humanitárias, sempre essas razões humanitárias têm um papel na estratégia imperialista, na estratégia dos Estados Unidos e dos países europeus. Com base nessa história das razões humanitárias, os Estados Unidos e a Europa, a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, o tratado militar que unifica os países europeus, os principais países europeus da Europa Ocidental e os Estados Unidos, atacam a Líbia, destroem aquele país, derrubam o governo de Gaddafi, Gaddafi também é executado e também ali na Líbia se estabelece um governo fantoche, um governo títere. Caem o Iraque, cai a Líbia, resta o Irã e resta a Síria. Esses são os dois países que opõem resistência ao imperialismo na região. O Irã é um caso complicadíssimo. O Irã é um país no qual se consolidou uma revolução popular sob fortíssima influência religiosa, independentemente das críticas que se possa e se deva fazer em relação ao regime político iraniano, em relação à discriminação contra as mulheres, em relação ao ultraconservadorismo religioso, em relação à ditadura religiosa, um certo fascismo religioso contra as forças populares dentro do Irã. O fato é que no Irã foi vitoriosa uma revolução popular de caráter nacionalista e essa revolução derrubou os interesses americanos naquele país. Os Estados Unidos, desde 79, tratam de desestabilizar a República Islâmica do Irã, de tal sorte que possam recuperar ascensão sobre seus campos petroleiros e, atenção a isso geograficamente muito importante, controle de um país que pode, de uma hora para outra, fechar o fluxo do petróleo no mundo, fechar grande parte do fluxo do petróleo no mundo. Se vocês olharem para o mapa, ali no Mar Pérsico, tem uma coisinha pequenininha assim chamada Estreito de Hormuz, por onde passa quase todo o petróleo. Se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, o Ocidente fica sem petróleo, pelo menos sem o petróleo do Oriente Médio. É decisivo isso do ponto de vista da segurança, da estratégia militar dos Estados Unidos e dos países ocidentais. O Irã tem uma posição geográfica que lhe permitiria assestar um golpe terrível aos Estados Unidos em qualquer momento, especialmente no momento de aguçamento de conflitos com a Rússia ou com a China. O Irã possui uma situação forte. Tem petróleo, coisa que a Síria não tem escassamente petróleo. O Irã tem uma consolidação interna forte pela imensa maioria xiita, muçulmana xiita do país, que dá muita estabilidade ao governo dos ayatolás. O Irã tem uma economia próspera. O Irã possui uma situação geográfica mais afastada dos países mais próximos dos Estados Unidos e, portanto, não era estrategicamente um alvo preferencial imediato. Qual foi esse alvo preferencial imediato? A Síria. A Síria era a próxima peça do dominó que os Estados Unidos desejavam derrubar. Derrubada a Síria, o Irã estaria isolado. Derrubada a Síria, o caminho estaria aberto para tentar desestabilizar a República dos Ayatolás com o apoio de países árabes, além do apoio evidente de Israel. Portanto, estrategicamente, a Síria foi escolhida como alvo. Mesma fórmula da Primavera Árabe, incentivo às forças de oposição a Assad, incentivo a uma certa rebelião das camadas médias, armamento da oposição, desestabilização econômica, sabotagem, e irrompe uma oposição forte dentro da Síria contra Assad. Mas os americanos não levaram em conta dois fatores cruciais.
Um deles, que já vinha desde os anos 90, que era o surgimento do chamado terrorismo islâmico. O que é o terrorismo islâmico? Por que ele não existia antes dos anos 90 e passou a existir depois? Muito simples. O terrorismo islâmico é uma criação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram os grupos terroristas islâmicos quando a União Soviética interveio no Afeganistão. Esses grupos terroristas islâmicos eram a maneira dos Estados Unidos recrutar tropas, armar tropas, treinar tropas que pudessem atuar no Afeganistão contra o governo que era aliado da União Soviética. Ali surge a Al-Qaeda do Bin Laden. Ali surge outros grupos terroristas vinculados aos Estados Unidos, provenientes dos mais distintos países árabes, recrutados por uma certa manipulação do discurso religioso, com muita ajuda da Arábia Saudita e do Egito, já aliados dos Estados Unidos, para constituir tropas religiosas, grupos terroristas, repito, que pudessem desestabilizar o governo do Afeganistão. O problema é que esses grupos terroristas, depois que acaba a União Soviética e que eles imaginavam que teriam um espaço grande na reorganização da região, esses grupos terroristas foram deixados de lado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuou operando no Oriente Médio uma política claramente pró-sionista, claramente pró-Israel, uma política de estrangulamento dos povos árabes, uma política de desestabilização dos partidos e grupos políticos de origem islâmica, pelo menos daqueles que tinham oposição ao sionismo e oposição ao imperialismo, de tal sorte estabeleceu uma hegemonia férrea, e nessa hegemonia férrea não havia lugar para aqueles terroristas islâmicos que os Estados Unidos haviam incentivado no Afeganistão, na época da Guerra Fria. Esses grupos terroristas, então, se voltam contra os Estados Unidos. A Al-Qaeda promove o atentado do 11 de setembro de 2001, entre outros atentados que desde os anos 90 estavam em curso. E esses grupos islâmicos se reorganizariam e ganhariam força sob os escombros dos países árabes atacados pelos Estados Unidos. É claro que destruída a Líbia, destruído o Iraque e em destruição a Síria, nos escombros desses países árabes, populações islâmicas que se sentiam golpeadas pelo imperialismo norte-americano, que se sentiam pisoteadas pelo sionismo israelense, essas populações se engajaram nos grupos terroristas, vistos por muitos como a única forma ativa de resistência ao papel neocolonial que os Estados Unidos buscavam exercer na região de braços dados com Israel. Os Estados Unidos, portanto, não contavam neste processo do Oriente Médio com o surgimento do Estado Islâmico, por exemplo. E o Estado Islâmico passou a ser, pela sua atuação, não apenas na região, mas fora da região, atentados nos Estados Unidos, atentados na França, atentados na Inglaterra, passou a ser, do ponto de vista da opinião pública dos países ocidentais, um inimigo a ser abatido prioritariamente em relação ao próprio governo de Assad. Portanto, os Estados Unidos, que tentaram desestabilizar Assad, que incentivaram a derrubada de Assad, quando surge com força o Estado Islâmico, conquistando boa parte do território iraquiano, se estendendo quase até a fronteira com a Turquia, conquista boa parte do território sírio, os americanos são obrigados a reorganizar sua estratégia e enfrentar o Estado Islâmico em primeiro lugar. Eles próprios não eram capazes de derrotar o Estado Islâmico, porque toda vez que os Estados Unidos atacavam esses grupos na Síria, no Iraque, eles se fortaleciam, não se enfraqueciam, porque mais amplos setores da população resolviam se engajar nesses grupos. A única maneira, contraditoriamente, de derrotar esse terrorismo islâmico era, no caso concreto da situação síria, o fortalecimento do governo do Assad, uma aliança implícita com o governo do Assad, para que o governo Assad fizesse o serviço que devia ser feito em relação ao terrorismo islâmico, derrotando, exterminando o perigo desses grupos radicais, repito, alimentados pelos próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos não contavam com isso. Os Estados Unidos não contavam com uma outra coisa, que a Rússia iria considerar a Síria fundamental na sua estratégia. A sua estratégia de expansão de uma zona de proteção e de influência russa
a Rússia dirigida por Putin. Na Síria está uma base militar russa, a única base da região que sobreviveu ao fim da União Soviética. E a Rússia se aliou a Assad, forneceu tropas, armas, treinamento, permitiu que o governo Assad tivesse forças para enfrentar e derrotar em grande medida o Estado Islâmico, deu estabilidade ao governo e também passou a oferecer uma proteção ao Assad em relação à oposição armada, incentivada pelos Estados Unidos, e à própria ação imperialista na região. Por isso que os ataques dos Estados Unidos à Síria passaram a ser também um ataque à Rússia, porque a Rússia é o grande aliado de Assad. A Rússia, na sua estratégia, retomo, de expandir suas fronteiras de proteção e sua influência na região, a Rússia funciona como um muro de arrimo para o governo do Assad, que permitiu a reorganização do governo Assad. Os Estados Unidos agora acusam Assad de ter usado armas químicas. Aparentemente há provas de que armas químicas foram usadas. Agora, terá sido mesmo Assad? É possível confiar nos Estados Unidos, nas instituições que os Estados Unidos controlam? É possível confiar nos governos europeus? Vamos nos lembrar que quando o Iraque foi atacado em 2003, o pretexto era de que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa e que por esse motivo, porque ele se recusava a desmontar essas armas de destruição em massa, que foi feito o ataque contra ele, foi feita a guerra contra o Iraque, e depois se descobriu que era tudo mentira, que não havia armas de destruição em massa nenhuma. Vamos também nos recordar que desde o ano passado a Rússia adverte que em qualquer momento poderiam ser usadas armas químicas na Síria e responsabilizado o governo de Assad? Para que Assad precisava fazer ataques de armas químicas, aliás? Ele está reconquistando plenamente controle sobre a Síria, está reorganizando o Estado sírio. Para que precisaria de fazer ataques a esmo contra a população civil? Evidentemente, sempre há a possibilidade de que algum grupo descontrolado, ou mesmo uma decisão amalucada de algum governo, possa ter a ver com isso. Agora, não há lógica. O mais provável é que tenha razão a Rússia, que insinua, na verdade acusa claramente, de que os ataques de armas químicas, que são agora pretexto para os tambores de guerra do Sr. Trump, não passam de uma ação da inteligência americana, não passam de uma ação da CIA, não passam de uma ação dos inimigos do governo de Assad e dos inimigos da Rússia, apenas para constituir um pretexto para a escalada militar, para a chuva de mísseis que Trump anuncia. Essas são as razões que vão levando a essa radicalização do conflito. Os Estados Unidos já há muito tempo escolheu o Oriente Médio como o centro da sua geopolítica, pelas razões que eu já elenquei: petróleo, importância militar, importância político-ideológica sobre o resto do mundo. Para os Estados Unidos é fundamental ganhar a guerra do Oriente Médio num sentido amplo, o que significa concretamente empoderar Israel, varrer do mapa a Síria e em seguida desestabilizar e derrubar a República Islâmica do Irã e ter controle sobre toda a região. Para a Rússia é fundamental impedir que os Estados Unidos realize esse objetivo, sustentando, portanto, a Síria como uma trincheira, uma fortaleza contra essa estratégia, que permite estabelecer uma conexão de defesa mútua com o Irã e que, ao mesmo tempo, alimente as forças de resistência a Israel, principalmente o grupo Hezbollah, que se concentra no Líbano. A Síria e Irã, nesse momento, possuem uma aliança tácita, uma aliança contra o imperialismo, contra Israel, e uma aliança também contra os aliados árabes dos Estados Unidos, em especial contra a Arábia Saudita. A China também tem interesses em que a Síria se fortaleça e, portanto, é um aliado concreto da Rússia naquela região. Esse é o cenário dessa escalada de conflito. Ali o que está em jogo é muito importante. Vai além de petróleo. Não fiquemos com uma explicação apenas econômica sobre a situação que está em curso na Síria. Fundamentalmente, temos que ler a situação geopolítica. Os Estados Unidos olham no horizonte um momento em que terá que enfrentar a China. E terá que enfrentar o principal aliado da China, que é a Rússia.
Muitas vezes os formuladores do Departamento de Estado do Pentágono desenham uma estratégia que dá preferência a enfrentar a Rússia antes de enfrentar a China, considerando que a Rússia seria o elo mais fraco da coalizão que a China busca constituir do ponto de vista econômico, político e militar. Ali, para os Estados Unidos, derrotar a Rússia, derrotar a Síria, é derrotar a Rússia e derrotar a China. E, portanto, estabelecer uma situação mais estável, uma situação de maior poder na disputa estratégica que se vislumbra, que já está em curso no planeta. Pode mesmo levar a uma guerra, embora os riscos de uma guerra nuclear sempre sejam fator de dissuasão de ações militares mais duras. Vamos lembrar que o Trump rugiu na segunda-feira e já estava miando na quinta-feira. A tal da chuva de mísseis, que parecia ser um ataque imediato, já houve um certo recuo, porque finalmente a Rússia possui armas atômicas poderosas, um exército provado em muitas batalhas, o legado militar da União Soviética ainda está presente nas tropas russas, a aliança da China com a Rússia é uma aliança estratégica, a Síria conseguiu reorganizar o Estado, possui aliança com o Irã, uma aliança militar também com o Irã, grupos armados como Hezbollah também poderiam intervir numa guerra desse tipo e poderiam significar inclusive uma ameaça a Israel. Muitos cálculos são feitos, mas o Oriente Médio e a Síria se transformaram no epicentro da mais importante crise internacional desde o fim da Guerra Fria. Me despeço de vocês, espero que tenham gostado do programa. Aqueles que gostaram, compartilhem, difundam, comentem, ajudem na difusão do 20 Minutos. Quero lembrá-los da necessidade que a imprensa independente tem do apoio dos seus leitores e espectadores. Assinem Opera Mundi, assinatura solidária de Opera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. Essa assinatura solidária que eu peço a vocês é fundamental para que continuemos a travar a batalha das informações e das ideias contra a mídia monopolista. Também peço a vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube, plataforma na qual poderão encontrar nossos programas antigos e daqui a algumas semanas assistir ao vivo o nosso 20 Minutos História, às terças-feiras, e o 20 Minutos Atualidades, na sexta-feira. Agradeço a consideração de vocês em assistir esse programa, participar e comentar. Nos veremos novamente na terça-feira com 20 Minutos História e na próxima sexta com 20 Minutos Atualidades. Um grande abraço e até lá!